Fecha aqui para mim, filha. Já entrei na live já com a filha, né? Pessoal aqui. Tudo bem, pessoal? Estamos começando aí a live da metodologia da Escola de Aplicação Fevale. Eu sou o professor Cristiano da Universidade, pai da Antônia, que está na Escola Fevale, que acabou de entrar aqui e me fez cometer essa gafe. Eu gostei que o pessoal já está tudo rindo, então nós já entramos num clima bom para as discussões aqui. E eu vou mediar aí as conversas que a gente vai ter, como sendo, inclusive, uma pessoa com dúvidas para algumas questões que eu imagino que vários que estão assistindo a live aí, que não sejam só os nossos parceiros que conhecem a escola, que estão na escola, mas as pessoas interessadas no método que a Fevale vem aplicando na escola, tenham várias dúvidas, né? Então eu faço esse meio de campo, esse pivô aqui. E hoje a gente tem aqui para conversar, para debater, para contar como é que são as coisas, né? A professora Geraldine, que é de português, o professor Rafael, da área de matemática, a professora Michele, que é da educação infantil, né? E o professor Samuel, que é da biologia, das ciências aí, né? E eu vou dar um tempinho aí para se apresentarem um pouco, falar o que fazem na escola, né? Quais são as visões, e depois eu vou começar provocando vocês, né? Já tem uma lista de provocações aqui para a gente conversar. Fala aí, pessoal. Michele, começa aí. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a prof. Michele, mãe também do estudante do ensino médio, Luiz Gustavo. Trabalho. Por sorte, ele não entrou agora aí, que nem a minha aqui, né? É porque a porta está chaveada. A gente chaveia nesses momentos. Trabalho, então, como disse o professor Cristiano, com as colegas da educação infantil e dos ciclos iniciais, e vim também aí hoje para comentar um pouquinho e falar um pouquinho do trabalho que a gente realiza na escola. Rafa, diz aí, conta, Rafa. Boa noite, pessoal. Então, eu me chamo Rafael, sou professor de matemática da Escola de Aplicação, professor titular de matemática no ensino médio, mas também atuo nos anos iniciais e na educação infantil com um projeto chamado Matematicamente. E, além disso, sou pai de 2 crianças também, estudantes da escola, uma na educação infantil e outra lá no terceiro ciclo. Então, tá bem. Obrigadão aí. Geraldine, conta. Boa noite, sou a Geraldine, trabalho na fui aluna da Escola de Aplicação, hoje professora, então minha vida aí passou muito dentro da escola. Sou professora de língua portuguesa e trabalho hoje com ensino médio, mas já trabalhei com ensino fundamental, enfim, né? E sou mãe de futuro aluno. Ainda não, mas em breve estará na nossa escola. É isso aí. Samuel. É isso aí, Cris. Uma boa tarde, né? Boa tarde, boa noite para todo mundo e para os colegas também, para todo mundo que está, todas as famílias e os estudantes também que estão assistindo a nossa live. Eu sou o professor Samuel, sou professor de ciências do terceiro ciclo e já iniciamos, né, Cris, de uma forma bem divertida, né? Então, a nossa live, e assim como os nossos cards, então, também foram de uma forma descontraída, também trazendo um pouco para as famílias entenderem, tá? Então, os cards trouxeram um pouco, né, de coisas diferentes, né, do que os professores também fizeram, e então, para que vocês possam entender um pouco da ideia também dessa chamada aí de uma forma geral, tá? Obrigadão aí, Samuel, Rafa, Mi, né, a Geraldine. Realmente, a gente começou de uma forma inusitada. Estava aquele cronômetro contando e quando a confusão aconteceu aqui, foi isso. Mas eu acho que é legal a gente ter mais uma dessas lives. A gente tem uma sequência de lives e conversas com a comunidade, com as pessoas, sobre o que acontece hoje na Escola de Aplicação, porque é diferente, né? Eu acho que é diferente. E começando com isso, eu queria provocar vocês para me explicarem, que eu nunca consigo entender, né? Por mais que eu esteja dentro, estou na universidade, tenho filho ali, tem coisa. Como é que funciona a história dos ciclos? Porque com um velho como eu, a coisa é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, né? Primeiro e segundo grau. Já tem essa coisa que é o ensino médio, outros nomes, mas ainda tem a questão do ciclo. Como é que funciona isso, gente? Quem é que pode me explicar um pouquinho? Posso explicar, Cristiano. Então, os ciclos, na verdade, né, a educação por ciclos, ela está prevista, é uma das formas de organização que está prevista na LDB, né? Então, cada ciclo, ele é composto de 2 a 3 anos,
Ou seja, né, o que ele busca com isso? Que a gente não fragmente, né, a cada ano, aquele ensino, então, que foi aquela aprendizagem que o estudante adquiriu durante aquele período. Então, o ciclo de formação, ele significa que a criança, o jovem, ele vai ter um período maior, né, para conseguir, então, dar conta de algumas habilidades que são essenciais para ele poder avançar. A gente não tem... 2 anos, é isso, então? Como? Cada ciclo, 2 anos. 2 a 3 anos, né? No caso, por exemplo, temos a educação infantil, aí temos o primeiro ciclo do ensino fundamental, que seriam 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano. Já o segundo ciclo do ensino fundamental são 2 anos, que é o quarto e o quinto que a gente conhece, então, da forma seriada, tá? E assim por diante, daí temos o terceiro, quarto ciclo, que também tem 2 anos, e daí temos o ensino médio. Então, isso eu vou provocando, tá, Mia? Claro, para explicar também. Sim. Isso quer dizer que se tu está dentro de um ciclo, a ideia é que, que as metas sejam contabilizadas num período maior de tempo. Isso. Não é desatada a cada ano de, meu Deus, vou morrer, vou rodar, vou... Não, a coisa leva mais tempo para compreender ele, é isso? Isso. Na verdade, o ciclo ele tem esse objetivo de não fragmentar o que acontece, né, quando tem a série. Quer dizer que o estudante, ele passa o ano, chega no fim, então ele vai ter uma reprovação, ou enfim, aprovação, mas com o ciclo, esse período, então, ele é um período maior, né, então acaba não sendo tão, digamos assim, cada ano tem uma reprovação, não é isso, né, e também não significa que lá no final do ciclo ele não possa reter. O que a gente tem é da possibilidade, então, desse estudante ter um tempo maior de assimilação das aprendizagens desse período. Né? Ele vai ter, e as nossas habilidades todas estão baseadas da BNCC, e no referencial gaúcho, nosso plano ele é de acordo, né, então, com a lei, com a BNCC, e de norte a sul do país, eu sempre falo isso, né, o currículo ele é comum, então, no sentido de algumas habilidades, né, claro que daí a gente entra com o referencial gaúcho, que é mais da região, então, mas... E para mim que sou leigo, então, da primeira à terceira série é um ciclo, da quarta à quinta série é outro ciclo. O que mais tem? Qual é que são o resto, sabe? E aí temos o terceiro ciclo, né, que seria, então, o sexto, o sétimo, o quarto ciclo, né, o oitavo e o nono. Aí 4 ciclos para o ensino fundamental, é isso? Fundamental, isso. Que ele é dividido em 9 anos, então ele está colocado aí dentro, né? E depois tem o ensino médio daí. Quantos ciclos? Isso. Ou é um só? Na verdade... Ensino médio nós temos 2 ciclos, né? A gente está agora, então, concluindo, entrando no novo currículo com todos. Então, a gente tem, a partir do ano que vem, a gente vai ter, então, um ciclo com 1 ano apenas, que seria o primeiro ano, e um segundo ciclo com 2 anos, que seria o segundo e o terceiro ano. Tá. E aí vamos repetir, então, agora que eu aprendi os ciclos, né? Quem é que está em cada ciclo aqui de vocês? Vamos lá. Eu estou no segundo ciclo do ensino fundamental. Trabalho com as etapas correspondentes quarto e quinto anos. Eu, no terceiro ciclo, o que seria o sexto e o sétimo ano. Sexto e sétima série. Eu trabalho com o ensino médio, né? Com os 2 ciclos do ensino médio. E eu aplico um projeto que se chama matematicamente da educação infantil até o final do segundo ciclo. Então, educação infantil, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. E sou professor nos 2 ciclos do ensino médio, primeiro e segundo ciclo do ensino médio. Ótimo. Agora eu começo a me entender um pouco, eu vou esquecer daqui a pouco, mas é bom para o pessoal compreender, porque às vezes são essas dúvidas, né? E essas dúvidas dos ciclos, das residências, trazem outras questões também, né, pessoal? Que nem a gente estava preparando na prévia, nas nossas conversas, que eu acho que são interessantes de puxar para... Daqui um pouco vem algum comentário, aí a Alana separa para a gente, vê alguma coisa, como, por exemplo, como é que funciona hoje em dia, eu vou puxar algumas coisas mais para frente, mas hoje em dia a gente está ouvindo falar muito dos itinerários, né? Porque nacionalmente começou a obrigatoriedade, mas a gente já faz isso há tempo, né? Como é que funcionam os itinerários dentro dos ciclos? Quem é que pode comentar um pouco sobre isso?
Bom, a nossa escola foi pioneira aí na região, né, já trabalhando com os itinerários formativos. A gente tem como lei, a partir de 2022, todas as escolas estarem de acordo, então, com esse novo ensino médio, né, tendo pelo menos o primeiro ano do ensino médio já com a possibilidade de itinerários formativos. Nós iniciamos já em 2020 com esses itinerários no primeiro ano do ensino médio. Então, itinerários formativos é uma parte que nós chamamos aqui de a parte diversificada. Então, nós temos a parte comum, que seria a parte considerada a formação básica, com as áreas do conhecimento, e nós temos a parte diversificada, que são os itinerários formativos, que ele é mais voltado, então, para o projeto de vida do estudante. Ele tem disponível aí um leque de possibilidades para se matricular, ele faz 2 itinerários por ano, 1 por semestre, né? Então, ele no início do ano já escolhe 2 itinerários formativos, sendo que ele cursou ali o primeiro semestre um itinerário formativo, e ele percebeu que não era isso, ele quer trocar o do segundo semestre, ele vai ter um tempo ali possível que faça essa troca de matrícula para o segundo itinerário, e a gente vai preparando eles, então, de acordo com as necessidades para esses projetos de vida. Nós iniciamos em 2020, com o primeiro ano do ensino médio, então, com 1 itinerário no primeiro semestre e 2 itinerários no segundo semestre. 2021, nós tivemos, nesse ano, então, nós tivemos 13 possibilidades de itinerários formativos no primeiro semestre. Nesse segundo semestre, a gente teve 8 itinerários formativos à disposição, e agora, no ano que vem, que daí o que acontece, né? Em 2020, só o primeiro ano estava nesse currículo novo. Esse ano, nós temos o primeiro e o segundo ano nesse currículo novo. E no ano que vem, a gente completa, então, né, os 3 anos do ensino médio, seguindo o que a lei exige, então, com os itinerários formativos e com a formação básica. Então, todos os nossos estudantes vão ter a possibilidade de escolha entre 20 possibilidades de itinerário. Então, nós temos hoje disponível 20 itinerários para eles fazerem a escolha, e a formação básica, então, que também segue tanto os itinerários formativos quanto a formação básica, a gente segue o que a BNCC exige, né, o referencial curricular. Eu não estou te ouvindo, Cris. Eu tirei meu microfone aqui. O pessoal na transmissão está reclamando que está baixo. Eu vou gritar mais aqui, ó. Mas nesse joguinho de itinerários, vou brincar de joguinho, né? O cara que vem dos games vem com essa sempre, né? 20 para escolher. Como é que funciona essa... Tu junta eles e eles têm uma validação técnica profissionalizante, alguns deles, é isso? Sim, todo itinerário formativo ao concluir, o aluno ganha um certificado de conclusão dessas horas. Então, é legal porque cada semestre ele já vai fazendo o currículo dele, né? Então, ele tem 500 horas de itinerário por ano, porque são 250 horas por semestre, e ele vai ter 550 horas de formação básica, que é aquilo que a gente já estava acostumado, né? Então, é legal porque ele vai criando já esse perfil, esse currículo dele, e não só criando o caminho que ele quer, como fazendo várias escolhas, porque daqui a pouco ele vai... Uma coisa bem interessante, né? Nós temos 5 cursos técnicos também. E os itinerários formativos, eles fazem parte dos cursos técnicos. Então, o nosso estudante matriculado no ensino médio, ele pode optar por um itinerário que faz parte do curso técnico, ele não vai pagar nada extra, como se fosse assim, eu pago meu ensino médio mais um curso técnico. Não, o itinerário ele já está dentro desse pacote do ensino médio. Então, ele vai fazendo. Se eu tenho 5 módulos de um curso técnico, por exemplo, o curso técnico de multimídia, tem 5 itinerários, 5 módulos. Eu optei por um, fiz os 5. Se eu pensar a gente vai ter 6, na verdade, porque são 2 por ano, eu ainda posso fazer mais um outro itinerário de um outro curso técnico e eu vou me aprimorando dessa forma. Ao concluir todos os módulos daquele curso técnico, eu recebo, então, o meu certificado de técnico naquele curso, né? Então, é bem interessante porque assim como tu vai te profissionalizando, ou eu brinco muito com a gurizada, tu vai experimentando, porque muitas vezes nós chegamos lá na graduação, eu quero fazer isso, e daí tu entra e, putz, mas não era bem isso que eu estava pensando, né? Então, aí eles estão provando. É o primeiro semestre, eu fui lá para o lado da publicidade, mas eu acho que não era bem isso. Então, eu vou para um lado de empreendedorismo. Isso, publicidade é sempre isso. Publicidade é o melhor. Desculpa. Então, nós temos, por exemplo, técnicos agora de desenvolvimento de aplicativos, a gente está, assim, bem, né, a gente tá pensando muito no futuro, a gente estuda muito sobre esse jovem, quem é o profissional
do futuro que ninguém sabe, né? Então, a gente é bem interessante porque a gente prepara eles e eles experimentam, que eu acho que é o principal, né, para essa gurizada. Sim, eu acho legal, claro, a gente está pegando um momento de inovação, mas que a Fevale já se antecipou, né? Então ela já vem fazendo isso, já está fechando o ciclo já dentro dessa questão. Então tem experiência não só do ciclo de itinerário, mas a gente já vinha experimentando várias coisas antes. Mas tem uma coisa que eu acho que a Fevale faz diferente, que me apavora enquanto pai no início, mas me apavora não, me deixa feliz e depois me apavora um pouco, né? Porque é questão financeira, né? Livro didático é caro, né? Como é que a gente não tem livro didático? Como assim não tem, Cris? Como é que tu não tem? O que tu faz? Como é que o professor dá aula? Cadê o teu tema no livro? Aquela coisa toda. Gente, vocês podiam me contar um pouquinho dessa história? Porque eu já ouvi muita gente perguntar para mim sobre isso, né? Mas como é assim, a Antônia, como não tem livro, como é que ela acompanha? E que nem eu tinha contado numa outra live, acho que com a Janine, com o Mendes, isso não impacta em nada o desenvolvimento, né? Isso que é sensacional na minha visão, assim, porque eu vi a minha filha dando aula para prima dela que está numa escola, vamos botar entre aspas, tradicional, né? Com livro, tema, essas coisas e tudo, e ela estava explicando matemática, tá, Rafa, para ela, para a prima dela, né? Alguém me conta como é que é essa magia do livro didático e dos temas e das provas aí, o que vocês podem me dizer? Olha, eu posso falar um pouquinho da matemática, né? Melhor falar da matemática, mas até eu gostaria de ler um conto que vai contextualizar toda a metodologia desse ponto de vista da nossa escola. E um professor de matemática, então, vai ler um conto, e isso mostra que sempre a gente está pensando no transdisciplinar, né? A gente nunca está pensando unicamente numa disciplina, porque no nosso ponto de vista isso não é possível, tá? Então, vou fazer uma pequena leitura aqui, tá, pessoal? Era uma vez um menino. Ele era bastante pequeno e estudava numa grande escola. Mas, quando o menino descobriu que podia ir à escola e, caminhando, passar através da porta, ficou feliz. E a escola não parecia mais tão grande quanto antes. Certa manhã, quando o menino estava na aula, a professora disse: "Hoje faremos um desenho." Que bom, pensou o menino, ele gostava de fazer desenho. Podia fazê-los de todos os tipos: leões, tigres, galinhas, vacas, barcos e trens. Pegou então sua caixa de lápis e começou a desenhar, mas a professora disse: "Esperem, ainda não é hora de começar." E ele esperou até que todos estivessem prontos. "Agora," disse a professora, "desenharemos flores." Que bom, pensou o menino, ele gostava de desenhar flores e começou a desenhar flores com seus lápis de cor de rosa, laranja e azul. Mas a professora disse: "Esperem, vou mostrar como fazer." E a flor era vermelha com caule verde. Num outro dia, quando o menino estava em aula, ao ar livre, a professora disse: "Hoje faremos alguma coisa com barro." Que bom, pensou o menino, ele gostava de barro. Ele podia fazer todos os tipos de coisas com barro. Elefantes, camundongos, carros e caminhões. Começou a juntar e amassar a sua bola de barro, mas a professora disse: "Esperem, não é hora de começar." E ele esperou até que todos estivessem prontos. "Agora," disse a professora, "faremos um prato." Que bom, pensou o menino. Ele gostava de fazer pratos de todas as formas e tamanho. A professora disse: "Esperem, vou mostrar como se faz." E ela mostrou a todos como fazer um prato fundo. "Assim," disse a professora, "podem começar." O menino olhou para o prato da professora, então olhou para o seu próprio prato. Ele gostava mais do seu prato do que o da professora, mas não podia dizer isso. Amassou o seu barro numa grande bola novamente e fez um prato igual ao da professora. Era um prato fundo. E muito cedo, o menino aprendeu a esperar e a olhar, e a fazer as coisas exatamente como a professora fazia. E muito cedo ele não fazia mais as coisas por si mesmo. Então aconteceu que o menino e sua família mudaram-se para outra casa, em outra cidade, e o menino teve que ir para outra escola. No primeiro dia, ele estava lá. A professora disse: "Hoje faremos um desenho." Que bom, pensou o menino. E esperou a professora dizer o que fazer, mas a professora não disse. Ela apenas andava pela sala. Então veio até ele e falou:
Você não quer desenhar? Sim, disse o menino. O que é que nós vamos fazer? Eu não sei até que você o faça, disse a professora. Como eu posso fazer? Perguntou o menino. Da mesma maneira que você gostar, respondeu a professora. De que cor? Perguntou o menino. Se todos fizerem o mesmo desenho e usarem as mesmas cores, como eu posso saber quem fez o quê e qual o desenho de cada um? Eu não sei, disse o menino. E ele começou a desenhar uma flor vermelha com caule verde. Um conto de Ellen Barclay, de 2010. Então, eu separei algumas imagens, algumas do projeto Matematicamente, que é lá com as crianças pequenas, e algumas conclusões a respeito de um projeto desenvolvido no ensino médio, e eu queria compartilhar com vocês para falar daí, sim, especificamente da matemática. Então, olha só, como evidenciamos aprendizagens em matemática. O projeto aqui se chamava Pontes e foi pedido que eles fizessem desenhos de pontes. E eles fizeram desenhos de pontes. Muitos desenhos. Depois disso, a gente estimulou... Rafa, coloca em modo de apresentação para ficar grande ali o teu PowerPoint. Tá bom. Desculpa. Assim? Melhorou? Isso, ótimo. Aí vocês podem ver que a criança desenhou, colocou unidades de medida, utilizou instrumentos de desenho, também desenhou à mão livre, coloriu. Aqui temos um outro desenho onde ele já apontou quais os materiais ele utilizaria para construir essa ponte e botou uma observação para quando era. E aí eles começaram a construir, mas vejam, a gente estava no remoto e às vezes membros da família podem ajudar. Por acidente, esse membro da família apareceu na foto, né, ajudando no trabalho da criança. E aí as crianças fizeram pontes, utilizaram materiais, coloriram. Aqui dá para ver que o desenho está ao lado do trabalho maker que essa criança estava desenvolvendo. Aqui uma criatividade genial, né? Colocou um brinquedo na ponte que ele construiu. E a gente pode naturalmente evidenciar criatividade, atividade maker, unidades de medida, geometria, né? Sem fazer uma prova ou sem pedir que ele responda questões previamente estipuladas. Apenas contando com as evidências que eles nos trazem a partir das nossas estimulações. E aí, antes de passar para esse próximo slide, vou mudar. Lá dos pequenos, lá para o ensino médio. Foi feito um trabalho, um projeto sobre estatística, e aí a gente estimulou de várias maneiras que eles conhecessem a estatística, através de documentários, com os conceitos da estatística, e aí depois eles fizeram uma pesquisa amostral, como trabalho final, e precisavam tirar conclusões a respeito de todo esse projeto e também fazer análise de todos os dados que eles tinham coletado e responder a pergunta problema do projeto. E aí eu trouxe algumas aqui. Essa menina aqui escreveu o seguinte: após os dados finais da pesquisa, consegui compreender que entre os entrevistados, então a entrevista que ela mesma fez, a vacinação está num contínuo e caminhando junto com o calendário de vacinação do município de Novo Hamburgo. Embora seja um número reduzido, dos 60% ainda não vacinados, 21% diz que não quer se vacinar. É algo preocupante, pois 100% dos entrevistados relataram que conhecem alguém que foi positivado da Covid-19 e mais da metade perdeu alguém próximo por consequência dos vírus. E aqui é o texto na íntegra da estudante, tá? Não tem correção de português, nada, é na íntegra o que ela me entregou. Aqui tem eu não vou ler tudo, né? Mas, enfim, aqui ela analisou também todos os dados e a pergunta problema era: a falta de conhecimento e, por consequência, a má interpretação de dados estatísticos influencia o comportamento das pessoas? E o estudante escreveu: sim, acho muito importante a análise de dados. Primeiro, para saber, principalmente agora em tempos de pandemia, como estão os dados relacionados ao assunto, poder argumentar, ter uma visão de como está funcionando a vacinação. Inclusive, o Rio Grande do Sul está liderando o ranking de vacinação.
em relação a outros estados, como está a média de mortes, de vacinados e curados. E essa resposta aqui, eu pedi autorização para estudante e publiquei na minha rede social, tá? Então, olha a resposta dela. Depois de estudar e aprender muito com esse projeto, a importância da estatística, percebi que, mesmo que não gostemos, a falta de conhecimento e má interpretação de dados estatísticos influencia o comportamento das pessoas. O motivo por trás disso é que as pessoas analisam os dados de forma incorreta, assim acabando por espalhar fake news e causando discórdia por algo que simplesmente foi mal interpretado. Então, pessoal, o que eu queria dizer é que a gente naturalmente vê o quanto esses estudantes estudaram estatística, quanto eles se apropriaram, o quanto eles investigaram isso em uma pesquisa amostral autoral e trouxeram todas essas evidências, sem nenhuma prova, e ninguém disse para eles, tem que fazer no PowerPoint, ou tem que fazer no Excel, ou tem que fazer manualmente. Claro, isso aqui foi só um recorte, tinham várias outras exigências, mas não teve flor vermelha de caule verde. Vocês viram que, inclusive, a arte de cada uma, porque eu só recortei, tá? E colei aqui. Inclusive, a arte era diferente, não tinha um modelo para que eles apresentassem. Eles desenvolvem isso, né? Com o nosso auxílio e tudo mais. Muito legal, cara. E eu ia te perguntar só para uma última provocaçãozinha nesse sentido, para depois puxar uma outra coisa dos livros e tal. Mas se vocês veem que eles não estão indo, como é que tu faz o empurrãozinho? Como é que tu ajusta o perfil, né? Porque cada um é de um jeito. Tem isso, assim, vocês chegam a sentir isso? Claro. O que acontece, né, Cristiano? Eu costumo contextualizar isso com um alpinista, tá? A gente pode pegar um alpinista profissional, um alpinista amador e o Rafael, que não é alpinista. E todos vão escalar a mesma montanha. O alpinista profissional, a meta dele é o topo da montanha. O alpinista amador talvez seja conseguir chegar pelo menos próximo do topo. E o Rafael, se chegar no pé da montanha, ele atingiu o objetivo. Então, a gente também avalia o estudante por ele mesmo. A gente estimula cada um dentro do seu tempo. Jo Boaler, que é uma grande autora de neurociência aplicada à matemática, ela diz que todos aprendem matemática, sem exceção, cada um a seu tempo. Então, e é por isso da importância do ciclo. Talvez um estudante vai chegar a essas conclusões que eu li aqui no primeiro ano do ciclo, e talvez outro lá no final do ciclo. Mas todos terão a oportunidade de alcançar esse mesmo objetivo final. Eu ia brincar, se todo mundo tem que chegar no topo, mas eles chegam no seu tempo, é isso? Então, alguns chegam antes, alguns chegam depois, alguns vão, mas vocês vão cuidando e vão dando aquele, né? Olha, vai subindo, vamos lá, vamos junto. Isso aí. O processo, né, Cristiano? O processo dessa construção é acompanhado por nós bem de perto, e aí alguns são estimulados de maneira diferente. E, inevitavelmente, como em tudo na vida, uns vão chegar mais longe do que outros. Sim. Inevitavelmente. Todos nós aqui somos melhores em algumas coisas e piores em outras. Mas como disse a Michi, tem as diretrizes das diretrizes nacionais, todo mundo chega naquilo que tem que chegar, não precisa se preocupar com isso, porque essa é uma grande preocupação, às vezes, do pai, quando não vê um tema, quando não vê uma prova, né? Essa preocupação. Então, é importante, eu acho que frisar bem isso, porque o pai, às vezes, está perguntando isso. Como é a questão que eu puxei antes, do livro didático, né? Cara, não tem o livro didático, como é que funciona? Eu queria ver do Samuel, que é de ciências, eu me lembro dos meus livros didáticos de ciências, como eu adorava aqueles livros. Como é que funciona as ciências para o cara sem o livro didático? Tirando as rodinhas da bicicleta, eu vou dizer assim, né? Cris, assim, ó, tem umas coisas que são importantes, assim, deixar claro, né, dentro da nossa conversa aqui, para as famílias também, né? As habilidades, elas são baseadas na BNCC, tá? E no referencial gaúcho. Então, isso é a base, né, que os estudantes, ou que os ciclos
né, se baseiam, tá? Então, os professores se baseiam de uma forma geral, tá? Então, isso é o que os estudantes acabam tendo como as habilidades básicas, né? E isso aí isso é algo legal. Outra questão é de que o ensino é de uma forma, de um processo, né? Então, ele é diário, né? A avaliação de uma forma como um processo, né? Então, eu não tenho uma prova propriamente dita, eu não tenho um teste, mas eu tenho todo aquele processo, ou seja, aquela construção daquela ponte, por exemplo, que o Rafa apresentou, ela tem todo um processo para ela acontecer como um produto, no fim das contas. E esse processo, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, ele leva um tempo, né? E ele é avaliado como um todo, né? Isso seja numa atividade que ela é desenvolvida num grupo ou ela é desenvolvida de uma forma individual, né? Então, esse conjunto como um todo, ele é avaliado. Então, o estudante ele tem uma avaliação todos os dias, tá? Dentro desse processo. E isso, se for analisar, e eu já escutei muito eles falarem, isso não é fácil. Isso não é fácil, porque ele sabe que ele está sendo avaliado em todos os momentos, e ele sabe que ele tem os momentos de destaque dele e ele não tem os momentos de destaque. Um outro ponto importante é de que o ensino é na forma de projetos. Então, os projetos, eles trabalham, e a organização é na forma de projetos unidisciplinares e projetos transdisciplinares, tá? Então, essa organização aí, ela é importante porque dentro de um projeto, por exemplo, um projeto transdisciplinar, onde também tem a entrada de um projeto transdisciplinar, por exemplo, um projeto transdisciplinar como idioma espanhol, língua espanhola, língua inglesa, educação física, arte, tá? Então, ele também pode entrar num projeto transdisciplinar, tá? Mas como é que a organização de um livro didático, por exemplo, então não faz muito sentido, porque eu vou organizar o projeto em função das habilidades, obviamente, que eu quero trabalhar, mas eu posso mudar esse projeto, né? Eu tenho as habilidades, mas surge um evento novo, sei lá, uma erupção de um vulcão diferente, sei lá, alguma catástrofe diferente, a pandemia, por exemplo, e eu tenho um tema diferente que eu possa trabalhar dentro desse projeto e uma forma diferente. É óbvio que tem elementos que eu possa utilizar novamente, porque como um feedback eu vi que funcionou. Por exemplo, às vezes eu utilizo, e no último encontro agora, hoje mesmo, né, eu utilizei dados do DataSUS, por exemplo, né, para ver mortalidade infantil, que é uma das habilidades que existem. Né? Então, eu acho que é interessante. Poxa, tu acessa um banco de dados, tu tem acesso à informação. Por que é importante ter um registro desses aí? Por que é importante saber de que tem registro de febre amarela para um sistema de saúde? Né? Por que é importante ter esse dado aqui? Né? Pensando assim, é uma discussão que eu tenho com os estudantes, porque é importante saber disso aí, isso vira um sistema com dados de vários anos, né? E saber de que tem, poxa, é um conjunto de informações que gera uma discussão, que gera um entendimento, né, para eles muitas vezes, tá? Então, tem toda uma questão, um conjunto de material, no fim das contas, que o próprio professor gera, e ele tem essa liberdade de buscar esse conteúdo, né? E o próprio estudante também. Então, isso é algo que é extremamente importante do estudante pensar e das famílias conversarem com seus filhos, né? O estudante precisa ser responsável pelo conhecimento dele. Tá? Isso é extremamente importante para os pais. Tá? Então, ele não interessa o sistema, mas não tem livro didático. Mas pode ter um livro didático, e se ele sentar na frente do livro didático, ele não aprende por osmose.
né, usando um termo aí da ciência, tá? Então ele vai ter que ler, ele vai ter que se envolver com aquilo ali, né? Mas então, o que eu acho legal, Samuel, te interrompendo um pouco, assim, eu estou refletindo aqui, né? E eu acho que provoca todo mundo, é que às vezes esse discurso vem, né, de que ele tem que por si se responsabilizar, e os pais que olham o ensino dessa maneira e receberam o ensino um pouco mais tradicional, com a gente empurrando e forçando, não percebem algumas coisas que estão nas falas de vocês, porque eu acho que às vezes a ênfase está nessa questão, não, o aluno tem que puxar, mas vocês puxam eles também, os projetos são essa ferramenta de puxar, que às vezes não se enxerga, quer dizer, não tem tema, não tem prova, não tem livro, e quer deixar ele responsável, como protagonista, como colocou o Rafael ali, né? Mas, para um pai, ele fica preocupado, porque ele diz, isso é o cenário do caos, meu filho né, se ferrou. Não, mas tem uma linha guia que vocês estão falando todo tempo aqui, que são os projetos, que me parece que eles substituem a pegada do tradicional, mas eles são puxados, que é o que eu brinquei com o Rafa. Tá bom, e o cara que não quer escalar, como é que tu escala ele? Né? Tu vai escalar, quer dizer, eu posso dizer que eu não forço, que eu não tenho tradicional, mas eu tenho o projeto, ele responde a isso, os colegas dele reforçam essa questão, a cultura vai vindo, então acho que é legal trazer isso para os pais, porque tem algumas palavrinhas, algumas coisas que nos apavoram enquanto pai, vocês sabem, vocês vários aqui são pais na escola também, né? Cara, deixar ele sozinho, não, mas ele não posso deixar ele sozinho. Não, ele não fica sozinho, o projeto é uma linha condutora que vai forçar ele na sociabilidade a fazer alguma coisa, né? Então, me conta, eu vi que tu estava falando mais dos projetos, acho que a gente pode entrar nessas histórias dos projetos e talvez voltar às coisas de tema, prova, livro, nessa linha, achei legal assim. Né? Eu ia falar isso, Cristiano, desculpa interromper um pouquinho, só ia falar uma coisa, porque tem um detalhe aí também, né? Quando não se tem livro, mas tudo que a gente estuda, e aí, complementando o que o Samuel trouxe ali, né? Eu também comecei com o projeto, o Samuel trouxe, e aí complementando novamente, a gente não estuda para a prova, né? Os fenômenos atuais são escolhidos para a gente investigar eles, e eles acabam vendo isso em todos os lugares, não só na escola. Aí o pai está lá assistindo o noticiário. Eu estou estudando isso aí na escola, pai, sobre a Covid, os índices são esses, entende? Então, o envolvimento do estudante com o tema, daí o tema do projeto, ele é muito maior, porque inevitavelmente ele vai se envolver com esse tema, inclusive fora da escola, mesmo que ele não queira. Ele não vai ter que abrir o livro para ver qual é a tarefa de casa. A tarefa está em todos os lugares, porque a gente está trabalhando temas super atuais, né? Vocês viram que os estudantes ali na estatística só falavam de Covid, né? Então, eles estavam integrados com um fenômeno forte que está acontecendo no mundo, né? Sim. Não sei se o Samuel quer entrar, conversar, a Michele, eu vi que estava ali, o pessoal estava... Sim, eu só quero também complementar a questão dos livros, especialmente ali, né, pensando já desde os menores. Então, a gente produz o nosso próprio material, né? Então, baseado, então, nesses fenômenos da atualidade, enfim, a gente tem as habilidades e a gente consegue trabalhar muitas habilidades de muitas áreas numa mesma proposta, enfim, no mesmo projeto que tu vai fazer. No livro didático é o livro de matemática, né? E a proposta vai ter habilidades da matemática, do português, das ciências. Então, é aí que é a grande, digamos, o grande diferencial. E se a escola é diferente, ela não pode seguir fazendo igual. Então, a gente produz esse material com autoria. Isso é bem bacana, né? Porque se a gente pegar um livro, por exemplo, comprar, se fosse escolher hoje um livro enquanto professor, os dados são de 3, 4, 10 anos, às vezes, atrás, que estão colocados no livro para a gente poder analisar. É diferente de tu entrar num site, como diz o Samuel, e buscar dados e ver se esses dados são importantes para aquele momento. Né? O grupo do segundo ciclo estava trabalhando, por exemplo, com impostos, né? A gente buscou na hora e nas semanas seguintes ali o impostômetro, para ver dados reais para a gente poder trabalhar. Né? E isso certamente não estaria no livro. Então, eu acho que esse tenho certeza, esse é o diferencial, né? E a questão toda ela vai perpassar, então, pelo aquele projeto que está sendo trabalhado, as habilidades que estão ali elencadas e as costuras que a gente pode ir fazendo, né, e amarrando
tendo essa intencionalidade de trabalhar, então, essas habilidades e atingir, né, metas com isso, assim. Sim. Eu acho muito legal tudo isso, gente. Claro, eu sou um vendido, né? Eu estou na escola, eu gosto, eu sou na universidade, eu falo bem, mas eu não fujo dessas perguntas, né, que são traiçoeiras assim. Mas eu imagino que para os alunos seja não só para quem entra na escola e inicialmente se adequa a essa metodologia, tem as suas vantagens, mas o próprio método, por ser tão complexo assim e refletir a realidade nesse sentido, né, de trazer as coisas, também deva ter alguma questão de acompanhamento desse pessoal, do que está acontecendo, de dizer, olha, estou indo bem, não estou indo, estou entendendo, o que eu faço da vida, peraí, como é que é com os outros, que eu sei que é chamado de mentoria, eu acho que né? Como é que funciona? Porque eu não sei se as escolas tradicionais, acho que não tem essas questões, mentoria, é quase um divã para os alunos, para a gente poder trabalhar com eles, né? Eu acho que a Geraldine tem essa experiência forte. Sim, nossa mentoria é um grande diferencial e que agora na pandemia foi algo assim super importante, né? A gente percebeu que a gente conseguiu, como é nosso slogan, a gente sempre fala, né? Não deixamos ninguém para trás, e a gente realmente conseguiu não deixar ninguém para trás nesse ponto. A mentoria, como nós chamávamos antigamente de professor conselheiro, algumas escolas ainda falam em professor conselheiro, mas quando se falava nisso se pensava da turma, né? Então era o professor conselheiro da turma. E nós não, nós temos mentoria, então eu tenho os meus mentorandos. A gente tem aí a Antônia, a filha do Cris, né, minha mentoranda, por exemplo. Eu não sou mentora de um grupo ou de uma turma, eu sou mentora da Antônia, eu sou mentora do Arthur, eu sou mentora do Lucas, eu sou mentora de um grupo específico. E eu olho para cada um deles da forma que eles necessitam, né? O que é esse trabalho de mentor? Nós temos grupos menores, então em torno de 18, 15, 20 estudantes que cada professor acompanha, e a gente acompanha a aprendizagem desse estudante. Então, isso é bem importante. A gente tem sempre os momentos de mentoria toda semana, a gente reúne eles, a gente conversa às vezes de forma individual, às vezes a gente conversa de forma coletiva para ver como que está fluindo, o que está com dificuldade. Hoje mesmo, né, chamei uma estudante ali que eu percebi, voltou para o presencial, mas como é que tá? Não estava aparecendo, os professores não estavam vendo muito quais eram as evidências de aprendizagem que ela demonstrava. Disse, olha só, vamos lá, tem que mostrar. Mas eu tô com dificuldade em matemática, Sora. Pô, eu sou professora de língua portuguesa, o que eu posso fazer? Na hora já falei com o professor de matemática e disse, Mauro, vamos marcar um horário para tu falar com fulana de tal que está com um pouquinho mais de dificuldade. Então, o mentor é esse, ele vai dar esse acompanhamento, ele dá esse suporte, ele dá o colinho, né, que mesmo adolescentes grandes ali, eles parecem, tô livre, que nada, eles adoram esse colinho, né, de ter alguém para dar a mão, né, e isso eu acho que é bem importante a gente reforçar, a gente trabalha com a aprendizagem, mas a gente percebe várias questões ali que vão aparecendo, as famílias, né, eu tenho o grupo das famílias dos meus mentorandos, que eu hoje dei um aviso ali para as famílias, o estacionamento tal está fechado, hoje vocês têm que buscar os filhos por tal estacionamento. Então, torna uma coisa mais próxima, né? A gurizada se sente parte desse mentor. Então, é muito legal. E na pandemia, a gente provou, assim, a por A mais B, que é o caminho que a gente tá muito bem com esse ponto de mentoria, né? Porque a gente conseguiu não perder ninguém, a gente não deixou ninguém para trás. E, inclusive, pensando, quando tu falaste antes, Cris, que tu perguntou como é que faz, o fulano não quer escalar, o mentor também tem esse papel, qual é a forma que esse estudante, ele consegue daqui a pouco demonstrar melhor, ou ainda, ele não consegue demonstrar muito pela escrita, então talvez a gente tenha que trabalhar mais essa habilidade para ele conseguir demonstrar isso pela escrita, não somente pelo que ele mais gosta, mas por aquilo que a gente entende como essencial para o futuro, né? Então, eu sou uma fã, né, da mentoria, meus mentorandos são ali meus pintinhos, né? A gente, cada um defende os seus com unhas e dentes, mas eu acho um projeto bem interessante na nossa escola. Eu acho super bacana, claro, é que nem eu disse, quem está assistindo a live saiba, eu sou vendido, né? Mas, enfim, a maturidade que eles ganham com esses processos, né? Dessa autonomia e desse jeito assim, claro. Alguns, que disse o Rafa, vão mais rápido, vão mais à frente, outros estão ali, mas todos têm essa responsabilidade. E eu acho que eles são tratados muito como gente grande, sabe? Assim, desde pequeno, né? E eu vejo isso também, assim, a mentoria eu acho que é uma coisa muito especial. Mas dentro desse tratamento como gente grande, das mentorias, do não ter livros didáticos, dos projetos transdisciplinares,
eu acho muito legal a possibilidade que a gente tem quando a gente começa a chegar perto das práticas como a universidade faz, com a pesquisa, né, com levar esse projeto de uma maneira mais científica adiante, que nem disse o Samuel, com os dados, com as coisas todas. E aí eu queria ouvir de vocês, para o pessoal poder compreender essa diferença que faz a universidade e o ciclo científico, que eu sei que hoje as escolas também todas trabalham de alguma maneira, vou brincar, que nem filme de sessão da tarde, né, os americanos com aquelas feiras de ciência, né, mas a gente tem uma coisa diferente, que é essa coisa da universidade realmente ser a escola junto, né? Então, quem puder falar aí sobre pesquisa científica, sobre relação com a universidade, se coloque aí. A grande diferença que faz, né, a universidade é uma especialização que os professores da escola estão fazendo, né, junto com a Finlândia, e ter estrutura, na verdade, de uma universidade, né? Eu acho que isso é importante, sim, ressaltar, né, para as famílias, talvez, né, as famílias não saibam, tá? Mas isso é algo que está acontecendo, é importante, né, falar isso. E comentar, assim, de que a escola tem como um projeto de pesquisa, né, que é... existem alguns projetos dentro da escola, né, que são divididos em desafios, né, ou desafios ou festivais ou desafios, tá? Então nós temos, obrigado, Rafael. Nós temos o desafio Inova Mundi FIP, tá? Então, um dos eventos, um dos projetos é um projeto de iniciação à pesquisa, tá? E esse projeto Iniciação à Pesquisa, que no terceiro ciclo, por exemplo, se chama Eu Cientista, ele vai culminar nesse desafio Inova Mundi FIP, tá? Que é a Feira de Iniciação à Pesquisa. E a apresentação foi agora, em outubro, né, dos trabalhos, tá? Foi muito bonito, né? E é visível, assim, isso começa desde os estudantes lá, menores da educação infantil, né, fazendo as apresentações, enfim, e é muito bonito, assim, e se vê uma evolução nesses estudantes desde o primeiro momento em que eles começam a trabalhar no começo do ano, tá? São temas de escolha deles, né? E é uma certeza de que, no fim das contas, quando eles chegarem lá no momento da graduação e forem fazer um trabalho de conclusão de curso, né, um trabalho de conclusão de curso, eles já vão ter bons elementos, né, para fazer o caminhar deles ali e apresentar realmente uma boa pesquisa no fim das contas, né? Eu vou trazer alguns elementos aí também para deixar também para os colegas também poder falar um pouco, né? E não me estender muito, né? Esse abraço aí foi gostoso, né? Dá uma saudade assim dos abraços, né? Na escola, principalmente. Na escola eu tenho uma saudade de abraços, assim, que nossa. Gente, eu queria perguntar, o Samuel falou, eu imagino que vai faltar tempo para a gente, né? Lembra que a gente falou na pré-reunião lá, ó, já estamos quase faltando 10 minutos para acabar, mas o Samuel falou do Inova Mundi, das pesquisas. Eu vou falar de uma coisa que eu acho que a gente não vai ter tempo ainda de falar, que é o Startup, né, Team, que é toda a questão empreendedora que a escola, junto com a universidade, tem dessa parceria. Mas eu queria passar, antes de pedir para cada um depois finalizar assim, né, passar para a Mish, para poder falar sobre essa questão o Samuel falou das pesquisas e a Mish falar da parceria com a universidade, porque eu sei que ela tem algum projeto que aconteceu, não sei, né, alguma coisa assim. Sim, Cristiano, a gente tem vários projetos que acontecem em parceria, né, e como acontecem, né, no caso, este ano a gente teve um dos projetos foi em parceria, então, com os jogos digitais, em que os acadêmicos, né, a gente fez algumas reuniões, enfim, e eles prepararam, confeccionaram um jogo, né, para ser trabalhado em aula, né, dá para colocar aí algumas telas,
né, que teve a ver, né, com o período que a gente estava trabalhando a colonização aqui no Rio Grande do Sul. Então, aí é a chegada, enfim, tem 2 ou 3 telas, pode passar isso, aí tem os sítios, né, então, que vai chegar até aos povos indígenas, e aí cada um dos 3 povos que aqui habitavam no início, então, né, dessa colonização, cada um tem as suas características particulares, e que a gente foi trabalhando isso durante, né, o projeto Que Brasil é esse, né, que país é esse, aliás, e aí a gente foi descobrindo, então, desde dos tempos da colonização e trabalhando. E esse projeto foi desenvolvido, então, pelos acadêmicos dos jogos digitais, né, as crianças adoraram, então foi desenvolvido especialmente, né, para esses estudantes que estavam descobrindo e trabalhando com esse tema específico, assim. E tem outros que foram nos anos anteriores também, eu acho que é bem bacana dizer que a gente já tem alguns confeccionados com essa parceria, né, que a gente pode citar, dentre tantas outras, né, o curso de nutrição também, que vem desenvolver com a gente as nossas práticas, né, temos habilidades também da base que a gente vai trabalhando junto, enfim, então tem vários outros cursos que a gente poderia citar e que a gente tem essa parceria de trabalho, né, eu acho que isso é bem bacana, e as crianças desde, né, como diz o Rafa, desde pequenas, já são crianças, são pequenas, mas desde o início da sua vida, então, escolar, elas já começam a frequentar e circular pelos ambientes da universidade, dos mais diversos, enfim, laboratórios também. Acho que isso é muito bacana, né? Eu acho que tem um monte de coisa que poderia ser dito, que, né, disse, o tempo é pouco para isso, né? Sim, mas sim. Só do Minecraft que tu colocou, que foi em parceria comigo, com a turma de jogos digitais, foram 4 jogos, e agora nós ganhamos um edital da FAPERGS, do governo do estado, para poder comprar equipamento, pagar desenvolvedor externo, para poder capacitar os professores que quiserem começar a trabalhar por si, assim, de alguma maneira. A gente vai fazer um projeto especial, dentre tantos outros projetos que a escola trabalha realmente, vamos dizer assim, tem a oportunidade de fomentar pesquisa, né? Também seguimos um projeto da FAPERGS agora com relação à metodologia da Finlândia, com a professora Marta Bess, e é bom frisar essa questão da Finlândia. Às vezes eu ouço, tá, mas a gente não é a Finlândia. Sim, não é, a gente adapta para cá, é uma parceria, não é botar o método dos caras aqui, porque a gente é Brasil, é outra coisa, mas a gente está ali, ó, com os caras conversando e fazendo, então sempre tem essas frasezinhas que são capciosas, né? E uma série de projetos, poxa, e que eu acho uma das coisas que foi mais legal, dentro de uma coisa horrorosa, que foi o tempo da pandemia que nós estamos vivendo agora, como estão felizes esses alunos do ensino médio vivendo na universidade agora, né? Eu estou achando lindo isso. Para quem não sabe que está vendo a live, a Fevale tem tanto espaço, que na pandemia o pessoal do ensino médio veio para cá, para a universidade de manhã, e deixou a escola mais livre para os outros e pôde, né? Afinal, a gente tem o Spilk, né, na universidade, que sabe o que faz, né? Que é outra coisa que eu vou te dizer, né? Se a gente não tem uma escola que, poxa, tem uma baita de uma reputação, poxa, tem Spilk, tem um monte de gente. Então, essa parceria com a universidade que é um negócio, sim, fenomenal, que quem está vendo a live e está pensando em se decidir por alguma coisa, cara, a Fevale é... Eu não vou dizer palavrão aqui, porque eu não posso, é a live da escola. Se fosse na minha aula, eu já estava dizendo outras coisas. Gente, faltam aí 5 minutinhos. Eu vou pedir para a gente encaminhar aí para vocês. Quiser dar uma última fala, falar alguma coisa, fechar, lacrar algum negócio aqui que a gente esqueceu. Samuel, começa aí por ti. Eu vou mandar um abraço, na verdade, para os meus colegas lá do terceiro ciclo, tá? Os professores, que são grandes parceiros. Tivemos um dia lindo, maravilhoso de Halloween, Dia de los Muertos. Os meus estudantes, as famílias deles e todo mundo aí, tá? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Eu vou encerrar dessa forma aí, fazendo um grande agradecimento aos colegas. Eu achei que era um beijo para minha mãe, para meu pai, para você, quase a Xuxa, que negócio que ele ia fazer. Não, tá bom, tá bom. Eu pintei o rosto, eu achei que eu ia ficar com um olhinho pintadinho aqui, mas consegui tirar, viu? Ótimo. Geraldine, diga aí, a nossa mentora. A mentora aí da Antônia. Quero agradecer primeiro estar aqui e falar da Fevale. Para mim é falar muito da minha história de vida, assim, né? Como eu disse, faz parte, ou melhor, quem passa pela Fevale fica, né? A Fevale faz parte da sua história. Então, quero também dizer que a gente estou aqui representando todos os professores, né? A gente sabe o amor, e para ser professor dessa escola, tem que amar e tem que acreditar, porque quem não acredita não consegue seguir, assim como
tudo que a gente faz, né? Então a gente vê o amor, a gente vê a dedicação dos professores em fazer acontecer o que a gente tem lá no nosso papel, nos nossos documentos. Então, estamos aqui representando um grupo enorme aí de professores que a gente sabe que veste a camisa, que ama o que faz, e é por isso que acontece. É por isso que a gente pode estar aqui dando a cara a tapa e dizendo, é assim, é assim. Então, agradeço, né, a oportunidade de a gente poder mostrar, a gente se coloca à disposição para alguma família, tem alguma dúvida, essa coisa de novo ensino médio é uma bagunça, parece uma bagunça, mas não, é muito legal, é muito bom, e a gente acredita muito nisso. Então, só realmente agradecer e dizer que a gente está aqui de coração aberto para o que for preciso. Obrigada, Cris. Obrigadão, Geraldine. Vamos lá, Rafa. Bom, eu sublinho tudo que os colegas falaram, né, o Samuel e a Geraldine, e eu só queria complementar aí que tu falou do ensino médio lá no Campus 2, né, a gente está passando por uma semana de gravações de um projeto chamado Outros Olhares, que é um projeto que é baseado na literatura de Machado de Assis. Que temos a tempo, né? Temos a tempo na Ferrari. Vai ter um festival de curtas aí, né, já estou dando spoiler, mas, por exemplo, hoje eu estive acompanhando essas gravações durante a semana, eles gravaram no turismo, eles gravaram no laboratório de procedimentos lá da enfermagem e da medicina, eles gravaram por todos na TV Fevale, eles gravaram... Sim, eles têm o campus inteiro como locação, tem tudo que eles quiserem. Isso aí. Então, muito legal, tá? Então, sublinho tudo que falaram. Então, um grande abraço. Me sinto privilegiado de estar aqui em nome dos colegas. Então, um grande abraço para todos os colegas, para os estudantes e para as famílias que sempre fazem uma parceria fenomenal assim conosco. Muito obrigado. Tá bem, brigadão. Michele. Para encerrar, então, agradecer também a presença de todo mundo, né, dizer que é uma alegria poder estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia, do que é a nossa escola, e para aqueles que ainda, né, não se decidiram, vem ser Fervale, vem, é só isso, Cris. Tá ótimo. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, conversando, debatendo, provocando, porque assim, tem que ter muita coragem para botar o Cris, que eu só falo besteira, né, eu gosto de cutucar. E agradecer realmente o que vocês fazem na escola, fazem pelas crianças, pelas famílias. E mandar um recadinho da Janine, ela me mandou aqui no WhatsApp, matrículas abertas, tá? Então, né, tá com dúvida, tá com isso, manda um direct ali no Instagram, manda um e-mail, cutuca um professor, que alguém tem um WhatsApp, porque a família conhece, não sei o quê, né, a cidade, né, tem essa questão de articulação, e tira as dúvidas, gente, não tem bicho de 7 cabeças, né, vocês têm que compreender que essa questão tradicional não é garantia de nada e que talvez uma formação mais humana, com um desenvolvimento mais interessante, vai ser melhor para o ser humaninho que vai viver daqui um tempo no resto aí do mundo que a gente deixar e que a gente está tentando deixar melhor. Vamos tentar, né, ver o que vai acontecer. Então é isso. Estamos fechando a nossa live. Agradeço a todos que acompanharam, que mandaram aí os agradecimentos, comentários, uma série de coisas. Faltou um monte de coisa, a gente sabe, né? Mas acho que a gente venceu a pauta inicial que estava na reunião, mas ainda tinha, se a gente quiser ficar, a gente ia ficar 2 horas, 3 horas, né? 4 professores, cara, eu tinha que deixar aí umas 5 horas, tipo podcast, né? Tipo Flow, tipo outras coisas aí, a gente ia ficar falando. Falou, pessoal. Tchau, tchau.